Vamos iniciar. Para quem não me conhece, então sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento para a Semana do Emagrecimento Feminino. Eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. Meu nome é Daniela Mensinger e o tema da nossa live hoje é alimentação anti-inflamatória. Já ouviram falar nessa alimentação anti-inflamatória? Já fazem alimentação anti-inflamatória? Pessoal do Instagram, me diga. Já escutaram? Essa live, na realidade, hoje, esse tema dessa live, eu abri os stores, né? E aí eu coloquei a caixinha de perguntas para vocês falarem um pouquinho comigo sobre os temas que interessam, temas que eu poderia estar abordando para ajudar vocês nessa questão de saúde, emagrecimento, né? E essa alimentação anti-inflamatória, nossa, eu acho que foi disparado. Muitas pessoas querendo saber sobre alimentação anti-inflamatória, como é que funciona, como é que é, quais são os benefícios. Todo mundo pode fazer? Não. Então, eu achei bem pertinente falar sobre isso hoje para vocês, porque até que é uma alimentação não difícil, é fácil, é simples e traz mudanças fisiológicas, né? De dentro para fora. Então, ó, tem gente falando que não conhece. Tá? Então, é uma alimentação bem legal, eu aplico em mim há alguns anos já, até porque eu já tive um pouquinho de gordura a mais, eu já tive problemas de tireoide, eu já tive nódulos na tireoide, né, anticorpos alterado, e quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que essa alimentação vamos fazer, essa alimentação é um estilo de vida, poderia me ajudar muito a todo esse controle, até de normalizar os índices dos exames que estavam alterados. E aí deu certo. E tudo que dá certo, a gente tem que expandir, a gente tem que falar para as pessoas, mostrar. E é isso que eu falo nas minhas mídias sociais, que eu trago aí no Instagram, no YouTube e até pros pacientes que eu acompanho, né? Então, é uma alimentação que dá certo, é uma alimentação que realmente muda o nosso estilo de vida e traz benefícios e melhoras absurdas, tá? Então, assim, as pessoas, né, elas vêm procurar a Daniela, nutricionista, sempre com o objetivo de emagrecimento, né? E seja porque viu alguém do trabalho que passou comigo e emagreceu rápido, né, e mudou, teve uma qualidade, ganhou uma qualidade de vida, conseguiu manter peso. Então, as pessoas, elas vêm principalmente as pessoas que vêm de indicação, né, dos pacientes, querendo emagrecer, querendo ter um emagrecimento, uma qualidade de vida, melhorar, né, os exames laboratoriais, e naquela ansiedade de perder peso e conseguir manter, e sem passar fome, enfim, né, tudo isso que nós gostaríamos. E aí, o que eu explico? E que é importante você que está aí na sua casa entender, tá? Principalmente se você quer entrar nessa questão de ter qualidade de vida, melhorar os seus exames laboratoriais, ter um emagrecimento e mantê-lo, né? Não ficar no efeito sanfona, controlar todos os seus índices hormonais. Então, tudo isso que às vezes a gente vive no dia a dia que não é legal, né? Que às vezes atrapalha a nossa rotina. Então, o que eu costumo falar? Que o emagrecimento, gente, ele é a ponta do iceberg. Entende? Então, você quer emagrecer, o emagrecimento tá ali em cima, é a ponta do iceberg. Antes de você emagrecer, antes de tudo, antes de você começar a fazer dieta, antes de você querer mudar radicalmente, né, ter a pressa de correr com isso, você tem que entender que é preciso tratar uma inflamação. Todo mundo que tem dificuldade
de emagrecer, que tem dificuldade de melhorar os índices nos exames laboratoriais, que vive tomando remédio para isso, para aquilo, tem que entender que existe aí uma inflamação. E é essa inflamação que está impedindo o seu metabolismo de ter um funcionamento de uma forma eficiente, tá? De uma forma correta. E quando nós fazemos as devidas mudanças, começamos a modular o seu sistema imunológico, começa a desinflamar, as pessoas, elas perdem aí até 10 quilos em 4 semanas, tá? Então, é muito nítida a mudança. Então, se você faz direitinho, se você consegue seguir de uma forma tranquila, que normalmente porque você acaba tendo uma alimentação muito saudável e de fácil aplicabilidade, então as pessoas elas acabam emagrecendo muito rápido. E é isso que as pessoas buscam. Daniela, como você fez? Fulana emagreceu 8 quilos em 4 semanas, 10 quilos em um mês. O que aconteceu? E nossa, ela não tem mais aquela dor de cabeça, aquela fadiga que ela tinha depois do almoço, aquela fome absurda que ela tinha 5, 6 horas da tarde. Né? Então, é sempre tentando... a gente tem que identificar essa inflamação, da onde está vindo esse gatilho que está causando essa síndrome metabólica, ou seja, esse problema no seu metabolismo que não deixa o seu corpo fluir, essa engrenagem, né, funcionar corretamente, certo, gente? E é uma alimentação que ela vai agregar bastante vitaminas, bastante minerais, então tudo que é necessário para o seu corpo trabalhar de forma efetiva, trabalhar bem, né? E aí o que acontece? Qual que é o resultado disso? Você acaba tendo um emagrecimento com saúde, que é o principal, que é o que todo mundo busca, né? Você emagrece com saúde e você mantém esse peso. Então você não fica naquele estresse, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então é muito satisfatório os resultados quando a gente consegue atingir essa alimentação aí anti-inflamatória, certo? Tá todo mundo me acompanhando aí, gente? Todo mundo aí no YouTube? Então, importante, tá? Envia essa live para quem você acha importante, quem você vê que luta contra a balança, não consegue emagrecer, que reclama que tem um metabolismo lento. Então, envia essa live para as pessoas. É importante as pessoas terem essa informação, tá? Então, manda aí, clica no aviãozinho, pessoal do Instagram, aqui embaixo, e envia essa live para as pessoas assistirem, combinado? E é importante também eu explicar para vocês, antes da gente começar a falar sobre essa alimentação, o que é inflamação, para vocês entenderem, tá? Então, a inflamação, ela é um processo natural do nosso corpo, tá? Onde ela vai se defender contra doenças, contra invasores, tá? Qualquer problema que tem no nosso corpo, a gente começa a desencadear mecanismos que geram uma inflamação. Mesma coisa se a gente corta a nossa pele, ali vai ficar inflamado, né? Começa a ficar vermelho, arde, né? Até as nossas células ali do sistema imunológico, né? A questão inflamatória ali começar a melhorar e formar casquinha. Isso é inflamação, isso acontece dentro do nosso corpo, tá? Qual que é o grande ponto? Qual que é o grande problema? Quando essa inflamação ela se torna crônica. Tá? A inflamação crônica, ela pode durar dias, semanas, meses, anos. E o que acontece? Ela vai ocasionar algum dano para a sua saúde, certo? E essa inflamação crônica, que é o grande X da questão, que é o grande problema da atualidade que as pessoas mais têm. Quando a gente consegue identificar essa inflamação crônica. Por quê? Porque muitas vezes ela é silenciosa. Então você não sabe que você tá com essa inflamação, tá? E aí, o que acontece? Não tem nenhum sintoma visível,
não aparece nada na maioria das vezes. E aí você vai passando o ano, você continua com o mesmo hábito, com a mesma rotina, e aí vai passando o ano, e aí quando você vê a bomba, estourou de alguma forma, só que isso já começou há muito tempo atrás, tá? Então, só para vocês entenderem, muitos estudos mostram que essa inflamação crônica, quais doenças elas ocasionam, né? Eu até fiz aqui, anotei aqui para não esquecer, mas as principais: câncer é de origem de inflamação crônica, diabetes, que é uma doença silenciosa. Quando você vê se a pessoa não tem controle, ou não vai no médico, ou não faz exames, pode. Todo mundo sabe, né? Vocês já ouviram falar: ai, olha, diabetes é uma doença silenciosa. Ela é uma inflamação. Então, o que acontece? Você começa a perder, pode perder a visão, ou você faz um machucado e esse machucado não sara nunca, não cicatriza, tá? Então, tudo isso é doença silenciosa, como câncer também, tá? Doenças cardíacas, gordura no fígado, gente. Hoje em dia tem muita gente com gordura no fígado. Gordura no fígado é inflamação, tá? Você não nasce com gordura no fígado e você não fica com gordura no fígado do dia para noite. E você não tem sintoma. Entendem? Vocês estão entendendo quando eu falo que não tem sintoma? E você não tem sintoma de gordura no fígado. Quando você vai saber que você tem uma gordura no fígado, uma esteatose hepática? Quando você vai no médico e ele vai, muito sufoco, às vezes, muitos médicos não pedem, mas assim, pede um ultrassom de abdômen total. E aí você vai ver que tem uma leve esteatose, esteatose grau 1, grau 2, grau 3, e assim por diante. Então, foram anos para essa gordura se acumular aqui no fígado, né? Resistência à insulina, doenças autoimunes, tá? Eu mesma já tive a tireoidite Hashimoto, tá? Não foi do dia para noite, óbvio que não, mas foi por conta de uma inflamação. Quando eu descobri? Quando eu resolvi fazer o exame de anticorpo, porque até então os únicos exames pedidos era TSH, T4, TSH e T4. Se limitava nisso, nem T3 era pedido. TSH, T4. Quando eu comecei a estudar, que eu vi que existiam outros fatores para pedir, né, para tireoide. E aí que eu vi, aí pedimos, né, os dos anticorpos, o T3, e aí que eu fui saber que eu tinha os anticorpos alterados, entenderam? Então foi por conta dos meus hábitos, né? Foi por conta dessa inflamação que eu desenvolvi essa doença autoimune. Graças a Deus, hoje tá super controlada e por conta dessa alimentação anti-inflamatória. Então hoje eu controlo super bem, não tenho alteração e não tomo remédio, tá? Tem muitas pessoas que perguntam, olha lá, pessoal, tem uma pessoa aqui falando, a Alessandra, que tem gordura no fígado. Exatamente. Tá? Então, a gordura no fígado, ela é simplesmente por conta de hábitos. E ela é uma inflamação silenciosa, tá? Que pode desencadear outros problemas. Então, tem que ser tratada, tá? E não é tratada com remédio, tá? É a alimentação, são hábitos saudáveis. Quer ver outra doença, outra inflamação crônica que causa? Endometriose. Muitas mulheres não investigam endometriose, não fazem exames para saber. Simplesmente tem cólicas absurdas, coágulos, vários sintomas de dores, e aí vai na ginecologista. Difícil, raro profissionais que pedem para investigar endometriose. Raro. O que faz? É normal você ter cólica, é normal você ter coágulo, é normal você ter esse fluxo sanguíneo intenso. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou te dar um anticoncepcional. E aí este anticoncepcional vai desencadear milhares de problemas nessa mulher, inclusive problemas de tireoide, por exemplo, tá? Por quê? Porque não investigou.
O anticoncepcional ele não trata a endometriose. Síndrome do ovário policístico não trata. É a alimentação, tá? É controlar essa inflamação. Então, tem muita gente que desenvolve essas doenças por justamente não fazer exames que precisa e não ter um estilo de vida adequado e uma alimentação adequada, tá? Síndrome do intestino irritável. Gente, se eu ficar falando todas as doenças aí relacionadas à inflamação, a gente vai passar live aqui. À noite na live vai encerrar, eu vou abrir outra, vai encerrar, vai abrir outra, eu vou ficar assim falando. Prometo que depois a gente faz uma continuação disso, tá? E aí, mas dentro disso tudo, o nosso corpo ele vai dando sintomas de que algo está errado. Só que o que acontece? Normalmente nós ignoramos. Por quê? Porque a gente foi ensinado que é normal sentir alguns tipos de sintomas. Não é normal, é comum, mas não é normal. Por exemplo, vamos ver se vocês têm retenção de líquido, inchaço abdominal, distensão abdominal, gases, dores de cabeça, problemas digestivos, por exemplo, come, fica rotando, ou não digere bem, tem aquela sensação que come um boi, sabe? Aquele empachamento, não digere de jeito nenhum. Cólica intensa, como eu falei anteriormente, intestino que não funciona de modo adequado, ou a pessoa é constipada, ou a pessoa tem diarreia, ou a pessoa parece um pato. Come e vai ao banheiro, come e vai ao banheiro, come e vai ao banheiro. Tá? Não é normal. Ou ver alimento nas fezes. Então, algo está errado. Tá? Então, compulsão, às vezes muita compulsão por alimentos, isso pode desencadear uma inflamação. Acordar rígida, acordar inchada, tá? E isso também é sintoma que a gente acha que é normal ter. E aí o que nós fazemos? Vamos tomando remedinho. Tomamos uma azia, vamos pro zóis aí da vida, tá? Que não vou ficar falando o nome de remédio. Mas vamos ter dor de cabeça, vamos tomar aquele remedinho. E assim vai. E vamos levando. Passando é o que interessa, né? Só que ninguém se preocupa. E aonde vai estar o problema? Lá na frente. Por quê? Porque a gente não escutou o sininho aí que o nosso corpo tá dando pra gente, tá? Então, a inflamação, de forma geral, ela vai ocorrer por alguns fatores. Toxinas, disso eu falo bastante nas mídias sociais, então, principalmente os metais tóxicos, que a gente é bombardeado o tempo inteiro, seja pela alimentação, seja pela água que nós bebemos, materiais de limpeza, cosméticos, tá? Então, o tempo inteiro sendo bombardeado. Outra fonte também de metais tóxicos, os próprios remédios. As cápsulas que os remédios são feitas, normalmente tem talco na composição. É só você jogarem aí, que remédio que você toma? Coloca aí no Google, sei lá, põe o nome do remédio e coloca excipiente. Você vai ver do que a cápsula é feita. Então, normalmente tem alumínio, mercúrio nessa cápsula, tem talco, tem lactose. Muitas pessoas intolerantes acabam consumindo remédios que tem lactose na composição e ela não poderia estar comendo, ela não poderia estar tomando. E não sabe por quê, tira leite, tira tudo, e o intestino continua ruim, ou continua com sintomas, ou não digere direito. Então, uma das questões da inflamação são por medicamentos também, tá? Então, só colocar aí, gente. Põe o nome do remédio que você toma, excipiente. Vai aparecer lá, tá ali para vocês lerem. Vocês vão ver do que é composta a cápsula do remédio que você toma, tá? Temos, claro, a predisposição genética, só que genética não é destino, tá? Não é porque seu pai, sua mãe, sua avó e seu avô tem que você tem que ter. Ninguém nasceu predestinado a ter tal doença. O que acontece? Você que vai decidir se você vai apertar o gatilho desse gene ou não, tá? Então, você tem duas escolhas. Ou você silencia o gene para não ter a doença, ou você
pisa no acelerador e vamos lá e vamos desenvolver a doença, tá? Você pode ter a predisposição, mas aí fica a sua escolha, ter ou não ter, tá? E pela nossa alimentação, tá? Então, pela nossa alimentação também a gente acaba tendo essa questão inflamatória, tá? Devido também a alguns hábitos que nós temos, que também geram alterações na nossa parte metabólica, certo, gente? Estão acompanhando até aqui? Mandem aí pra mim. Tá tudo certo? Estão entendendo? Eu tô falando rápido. E é importante também linkar isso com o emagrecimento. Você concorda com o corpo inflamado, com tudo isso que eu tô falando? Você acha que o seu metabolismo vai ter tempo de pensar, ela quer emagrecer? Não, não, tem muita coisa envolvida, tá? O ponto positivo é que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E existem muitas coisas que nós podemos fazer para reduzir e melhorar essa inflamação. Nós não estamos perdidos. E eu vou falar aqui sobre alimentação, gente, tá? Que é o ponto-chave, é o ponto principal. A alimentação, ela tem que ser compatível. Nossa, Daniela, o que é isso, alimentação compatível, né? Ou seja, você tem que comer, quando você faz a refeição, quando você vai fazer o seu prato, enfim, você come, o que você tem que sentir? Você tem que sentir um bem-estar, você tem que sentir energia, você tem que sentir disposição, tá? Então, tudo que você come, você tem que sentir que agrega alguma coisa à sua saúde. Então, se você comeu e sentiu disposição, sentiu energia, sentiu que a digestão ficou top, ficou boa, digeriu bem, depois você foi ao banheiro, né? As fezes como devem ser. Então, essa alimentação, ela foi positiva. Esses alimentos que estavam compondo esse prato, ele foi super positivo, porque deu tudo certo. As coisas, elas funcionaram como tinham que funcionar. Agora, se você come e aí você sente sono, cansaço, azia, refluxo, gases, distensão abdominal, sente pesada, meio lenta, peraí, há alguma coisa errada. O intestino travou, o intestino soltou, viu alimento nas fezes, deu dor de cabeça. Então, assim, esses tipos de alimentos que você consumiu não te favoreceu. Pelo contrário, ele te deu sintomas, ele gerou sintomas indesejáveis, que não são normais, tá? Vou repetir, não são normais. Isso significa o quê? Que o seu corpo, ele está tendo uma exigência maior para digerir esses alimentos. Então, ele está demandando, ele tem que parar um monte de coisa que tinha que estar acontecendo para dar conta daquela alimentação que não está sendo compatível com você. Ou seja, tem alguma coisa errada. Então, na alimentação anti-inflamatória, você tem que favorecer um equilíbrio, tá? Entre as proteínas, os carboidratos, as gorduras em cada refeição, sendo que você seja compatível, ou seja, quando você come esses alimentos, você não tenha sintomas. Vamos dar um exemplo para ficar prático aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu ver. Vamos lá. Toda vez que eu como feijão, eu tenho gases, meu abdômen distende, parece que eu tô grávida e não vai, às vezes eu fico arrotando aquele alimento. Ou seja, o feijão é para mim? Não, o feijão não é para você, então pare de insistir neste alimento. Pode ser que um dia, né, você volte a comer feijão e ele não faça nada? Pode. Claro que pode. Mas neste momento que você está vivendo, o feijão ele não é um alimento que te favorece. Por exemplo, eu tomei um copo de leite. Eu tomei leite e eu sinto que me dá refluxo, então fica me queimando, volta. Eu sinto que meu intestino solta.
Eu sinto que eu fico com uma leve dor de cabeça nessa região. O leite está te favorecendo? Não, não está te favorecendo. Ele está te dando sintomas que não são normais, que não é legal. É o corpo te avisando. Ó, Daniela, você comeu esse alimento aí? Ó, o que está acontecendo? Deixa eu te mostrar. Você está entendendo? Aí as pessoas falam assim: ai, mas eu amo, eu sou viciada, eu não consigo largar. Aí é uma escolha de cada um, tá? Ou você insiste nisso, ou você busque ter uma qualidade de vida, tá? Eu acho que tem que parar um pouco de se vitimizar. Não é possível. Se você não consegue largar o alimento, você concorda comigo que um alimento a ponto de te fazer mal, que não tá te fazendo bem, isso para mim é um vício. Então, precisa rever aí o que tá acontecendo, tá? Porque o bem mais precioso que você tem é a sua saúde. Se você não cuida dela, o resto, não sei não. Entenderam? Certo, gente? Estão me acompanhando? Então, sempre certifique-se. Se daquele alimento, o que você vai tirar de bom? Vitaminas, então olha o prato, você tem que olhar o prato e ver assim, realmente, esse prato tá bonito, esse prato tá me fornecendo vitaminas, minerais, fibras, né? A minha ingesta de água, como é que tá? Água de boa qualidade, tá? Então, é muito importante ter esse foco quando nós falamos de alimentação anti-inflamatória, tá? Alimentação anti-inflamatória, você tem que olhar o prato, né? O visual e ver que aquela alimentação de alguma forma tá te trazendo nutriente, não tá sendo um alimento de, vamos dizer assim, caloria vazia, né? Que não tem nada com nada ali. Pelo contrário, só vai te causar algum desconforto, tá? Um exemplo de alimentação anti-inflamatória é a dieta mediterrânea. Ela é muito interessante, tá? Porque ela reduz. Às vezes eu aplico no paciente, eu ensino ele a fazer, porque é uma alimentação que ela reduz os marcadores inflamatórios. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem um exame de sangue, depois dá uma olhada. O PCR é um marcador inflamatório, a ferritina. Gente, se você tem ferritina alta, a ferritina ela fica no fígado, tá? A ferritina é a nossa reserva de ferro, é uma proteína que fica ali. Se ela tá muito alterada, normalmente é inflamação. Não adianta ficar fazendo sangria, ficar tirando sangue, tá? Porque não vai resolver. Lógico, você vai tirar o sangue e vai baixar, mas você não tá resolvendo o problema. Você tem que ir na raiz do problema, tá? Então, a ferritina alta, que muitas pessoas têm, é um gatilho inflamatório, é um problema inflamatório. Homocisteína também é um item lá no exame de sangue que a gente consegue ver de marcador inflamatório. A lipoproteína também. Então, se você tem exame de sangue aí, pegue e dê uma olhada, tá? Para ver os níveis como estão. É interessante saber, tá? Eu vejo que muitas pessoas, a homocisteína e a lipoproteína A, muita gente nunca nem fez. Mas é importante você sempre pedir para ir medindo esses marcadores, tá, gente? Então, essa alimentação mediterrânea, que eu vou passar agora alguns alimentos dela para vocês, ela é bem interessante para você fazer esse controle de anti-inflamatório, modular. E é fácil, é tranquila, nada que gaste muito, nada que vocês nunca viram, tá? É simples demais, é simples demais. Isso que é o legal. Então, é uma alimentação que você não vai gastar rios de dinheiro, é uma alimentação de fácil acesso, não precisa ficar inventando muito. Eu acho isso é importante, né? E acaba fazendo bem. E aí, agora eu vou falar para vocês alguns alimentos que é interessante, vocês devem ter em casa, provavelmente, então é interessante vocês consumir com mais frequência, tá? Que ajuda, sim, a modular essa inflamação, a diminuir essa inflamação. São alimentos bem simples. Alguma pergunta, gente? O, o meu TPO está alto. O médico disse que não é nada. Pois é.
Troca de médico. Eu tenho gordura no fígado. Gente, não é nada. Tá alterado, né? Então, tem que prestar atenção sim. Esse negócio de não é nada, que talvez às vezes não sabe nem tratar. Ou se não, a resposta é genético, né? É genético. Tudo bem. É complicado. Mas vamos lá. Vamos a alguns alimentos aí que é interessante vocês colocarem na rotina de vocês. Pra gente começar aí a mexer na inflamação e começar a ter qualidade de vida, emagrecer, porque vocês vão ver como emagrece. Tem mulheres que perdem até 10 quilos em 4 semanas, porque realmente mexe nisso, tá? Você desincha, você desinflama real, tá? Vamos lá. Alho e cebola, tá? São alimentos super antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, usem alho e cebola. É muito legal, tá? Os chás. Eu tô sem o meu hoje, eu tô na água. Hoje eu tô na água. Vou tomar meu chá daqui a pouco. Mas eu venho a semana toda falando de chás. Para vocês que não assistiram, vai lá no YouTube, vai no Instagram. Desde segunda-feira eu tô fazendo live, tô batendo na tecla dos chás, da fitoterapia, como ela é importante e os resultados que ela dá para nossa saúde. Busquem lá. Então, os chás, eles são excelentes moduladores da inflamação, além de outros benefícios para a ansiedade, que eu falei na live, que foi muito bacana. Então, chá de alecrim, chá de hortelã, chá de erva doce, chá de gengibre, chá de boldo, angélica, valeriana. Então, todos os tipos de chá, gente. Usem e abusem os chás. Eu vou lembrá-los de novo, tá? Nenhum chá é para adoçar. Qualquer coisa que você use para adoçar, seja adoçante, seja açúcar, o adoçante mais saudável, mais caro do mundo, vai ter quebra do fitoterápico, não vai fazer efeito. Tudo bem? Então, chás, não, para você ter os benefícios, eles não podem ser adoçados. O chá verde, o chá tulsi, que eu não tô com o meu aqui. Mas eu passei a semana tomando chá tulsi aqui com vocês e falei deles. Então, o chá tulsi é um ótimo modulador. Ele tem vários compostos, uma delícia. E você sente a diferença, tá? As frutas, gente. Frutas vermelhas que são ricas em antioxidantes. As frutas fontes de vitamina C. Laranja, limão, kiwi. Tem super antioxidante também. Uva é legal. O abacate, fonte de gordura, que modula estresse, ansiedade, diminui colesterol, ajuda a emagrecer, tá? Então, são frutas excelentes, tá? Tô anotando aí, gente. Se eu tiver muito rápida, vocês me avisam. Canela pode colocar. Canela é maravilhoso, gente. Cravo, canela. Façam um chá de cravo e canela. Agora, no frio, vocês podem também, por exemplo, cozinhar a maçã com cravo e canela, que fica uma delícia à noite. Às vezes tá com uma fominha, né? Quer comer alguma coisinha mais doce, diferente. Então, cozinha a maçã com cravo e canela, fica sensacional. E você obtém também os benefícios dessas especiarias. Chá de alecrim, isso mesmo. O tulsi, tá? E agora esse daqui eu falei na live de ontem. Não, na live de ontem. Acho que eu falei em todas as lives. Porque é um super alimento, ele é sensacional. Ele é sensacional. O inhame. Gente, inhame, ele tem que fazer parte da rotina de vocês. Daniela, mas inhame não tem gosto. Ótimo! Melhor ainda que não tem gosto, porque você pode misturar em qualquer coisa que você vai estar consumindo, vai estar tendo os benefícios e não vai estar nem sentindo gosto. Quer coisa melhor? Pior se tivesse gosto e você não gostasse, tá? Então, coloquem o inhame na rotina de vocês. Ele aumenta todas as defesas do nosso organismo. Agora, mais no inverno, né, que nossa imunidade ela tende a cair, a gente tem que ficar mais gripado, temos que tomar cuidado, né?
Então, o inhame, ele melhora nosso sistema imunológico, rico em complexo B, vitamina C, beta-caroteno, antioxidante, auxilia na eliminação de toxinas, então ele é bom também para o fígado, porque ele dá aquela empurradinha, vamos fígado, vamos trabalhar e eliminar as toxinas, tá? Então ele é super anti-inflamatório. Coloquem o inhame na rotina de vocês. Mel no chá? Não, nada que adoce. Colocou mel no chá, gente, então ó, não é açúcar, não é para colocar açúcar, não é para colocar mel, nem adoçante. Colocou, perdeu a ação do fitoterápico. Pelo amor de Deus. Não, mel não entra. Purê de inhame, tá vendo? Purê de inhame. Agora no frio, gente, pode colocar, fazer sopa. Então você faz uma sopa de abóbora, um mandioquinho, um pedacinho de inhame, bate junto. Ninguém vai nem saber em casa, não fica falando. Dá para as crianças, ninguém vai saber, porque não tem gosto. Entendeu? Ó, mel no chá não, gente. Eu uso chá de canela, gengibre, interessantíssimo, excelente, mas colocou mel, qualquer coisa que adoce, quebra. Não tem efeito, tá? Tente sempre se acostumar com o paladar das coisas, né? Se adapte ao paladar real daquele alimento. Que as coisas vão ficar muito mais fáceis, desculpa, muito mais simples de você consumir. Bom, legumes, vegetais, tudo isso é interessante. Brócolis, couve-flor, repolho, nabo, cenoura, beterraba. Então lembra, né? Tudo que é comida de verdade são anti-inflamatórios, sempre tem vitaminas, sempre tem minerais, fibras para nos dar energia e compor a nossa saúde. Tá? Isso daí vocês sabem, eu venho sempre falando, eu falo bastante disso. As castanhas também é muito interessante. Então, amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, sementinhas como linhaça, tá? Os óleos. Qual óleo utilizar numa alimentação anti-inflamatória? Somente azeite extra virgem. Ah, Daniela, óleo de coco vai. O óleo de coco ele não é bom para todo mundo, tá? Eu vejo que muitas pessoas têm reação com óleo de coco quando consome. Então ele não é bom para todo mundo. E ele não tem esse poder anti-inflamatório que o azeite tem, tá? Então, manteiga pode. Manteiga também não tem essa ação anti-inflamatória. Lembra que a gente está falando aqui de alimentação anti-inflamatória, tá? Óleo de coco é bom, manteiga é bom, é saudável, dá para usar, né? Em várias estratégias, como cetogênico, low carb, ele se encaixa, tá? Mas aqui a gente está falando de alimentação anti-inflamatória. Então, o azeite, ele é um óleo super anti-inflamatório. Então, podem usar tanto para cozinhar como para finalizar as preparações, sem problema nenhum. Óleo de abacate também é legal, óleo de semente de linhaça, óleo de semente de uva, muito interessante, tá? Semente de abóbora, semente de girassol, podem estar utilizando. Sempre dar preferência mais para os peixes, porque eles têm uma gordura legal e vou falar que um peixe que é barato e que agrega muito nessa parte anti-inflamatória Alguém chuta? Alguém chuta? É a sardinha. Gente, pensa num peixe que tem inúmeras vitaminas, minerais, sensacional, e é barata a sardinha, tá? Então, usem a sardinha, mas, gente, tem que ser sardinha fresca, tá? Em lata, produtos enlatados não conta. Mesma coisa o atum. O atum é um excelente peixe, fresco, né? De lata, não queiram pensar que um alimento na lata vai trazer algum benefício, né? Para ele ser enlatado, ele passou por alguns processos ali, né? Ainda em lata que você já pode, você não precisa nem fazer nada, né? Você já tira da lata e come. Boa coisa não é, alguma coisa ele passou para você estar consumindo ele daquele jeito. Então,
Salmão, sardinha, atum, pode consumir, que são peixes ótimos, fontes de gordura, então trazem saciedade. Lembra que não precisa passar fome, tá? Então, o emagrecimento legal é um emagrecimento com saúde, sem passar fome. Então, os peixes são muito interessantes, tá? O gergelim, que eu já falei, a linhaça, também são bem legais. Manteiga ou azeite? Anti-inflamatório, azeite. Azeite, ele é mais anti-inflamatório, tá? Eu uso banha de porco para fazer comidas. Tudo bem. Ó, banha de... os óleos saudáveis, gente, pra vocês entenderem. Quais são os óleos saudáveis? A banha é uma opção, a manteiga, o azeite e o óleo de coco. São óleos, né, ótimos para fazer as preparações, sem comentários de ser saudáveis, de ser legais, beleza, tá? Diferente de óleos vegetais refinados, que esses que eu vou falar agora, você não compre de jeito nenhum. Que é óleo de soja, milho, girassol, canola. Esses óleos, você esquece. Se tem na sua casa, você pega e joga fora, tá? Inclusive, por exemplo, margarina, essas coisas, pega e joga fora. Isso não presta, tá? Então, os óleos que são legais. Óleo de coco, a banha, a manteiga e o azeite. Legal. Mas para ação anti-inflamatória, lembra que a gente está aqui falando na live de estratégias para você modular a sua inflamação, melhorar a inflamação? O azeite é o melhor, tá? Então, na dúvida, use o azeite. Combinado? Então, se você tá aí, vai começar agora uma alimentação anti-inflamatória, para não ter erro, o azeite extra virgem. Quem tem rosácea? A rosácea, ela sim, a rosácea ela tem a questão inflamatória, né, da nossa pele, junto com alguns metais tóxicos que alguns estudos têm mostrado, tá? Então, a rosácea em relação à inflamação. O azeite, quando aquecido, perde propriedade? Não. Quando ele vai perder propriedade? Por exemplo, se você for fritar um pastel em óleo, vai na feira e aquele óleo que o feirante está fritando aquele pastel é azeite. Óbvio, vai saturar, porque quantos graus não tá ali? Mas para você fazer na sua casa, refogar alho, cebola, coisas básicas assim, ou colocar um pouquinho na frigideira para grelhar peixe, carne, frango, ou no forno, não perde, pode usar, tá? Não perde propriedade, gente. Certo? E aí, a grande estratégia dessa inflamação, dessa alimentação anti-inflamatória é você prestar atenção no corpo de vocês, no dia a dia, tá? E eu vou falar mais ou menos como é que eu faço a minha experiência com a alimentação anti-inflamatória, tá? Como é que eu faço no meu dia a dia a minha rotina, tá? Por que mais ou menos? Porque eu uso nas minhas estratégias, às vezes, jejum intermitente, né? Às vezes uma low carb. Então, não é sempre que eu faço a anti-inflamatória. Eu uso várias estratégias ao mesmo tempo, justamente para dar esse sacode no meu metabolismo, para ele não se acostumar. Então, até porque, por conta dos anticorpos da tireoide, eu tenho que me manter sempre na linha, né? Porque se eu vacilo muito, meu corpo já fala assim, ih, Daniela, saiu muito da linha. E aí ele começa a me dar gatilhos, eu tenho que retomar, tá? Então, assim, a questão anti-inflamatória, ela tem 2 pontos. Sempre antes de dormir, para aumentar algumas proteínas que envolvem o sono, tá? E sempre ao acordar. Então, é nesses 2 principais momentos que você tem que entrar 100% com a alimentação anti-inflamatória. Antes de dormir e acordar. Então, antes de dormir, porque a gente estimula
algumas proteínas que vão fazer uma metabolização no nosso corpo. É um momento onde a gente tem que estimular o sono para fazer toda a reparação. É o momento da faxina do nosso corpo, onde a gente dá paz para ele, tá? E ao acordar, o que nós temos que fazer? Estimular as sirtuínas, que são proteínas do sistema antioxidante. Então a gente tem que acordar, pensa, depois de um dia de faxina, depois de uma noite de faxina, o corpo ele quer mais o quê? Vitaminas, minerais, para ele começar o dia bem. Aí você vai e come um pão na chapa com margarina ali e café com leite com açúcar ou café com açúcar. Insulina lá em cima, não tem nada de nutriente. O corpo fala assim, nossa, fiquei chateado. Eu não acredito. Você vai me dar isso? Aí ele fala assim, bora, armazena aí, porque não dá pra ficar com esse açúcar alto na corrente sanguínea. Entendem? Então, 2 pontos principais para alimentação anti-inflamatória. Antes de dormir e ao acordar. Ponto. Daniela, e como é que a gente faz? Então, assim, antes de dormir, o que eu costumo fazer? Eu sempre tomo chá. Sempre chá. Então, eu tomo o que tiver em casa, tá? Capim-cidreira, alcaçuz, cúrcuma com gengibre, o tulsi, erva doce, camomila. Então eu sempre compro alguns e o que tem ali eu vou fazendo. Às vezes eu misturo 2, 3, dependendo desses dias de inverno, que tá muito frio, a gente quer dar um up nessa imunidade, a gente coloca 3, 4. Então eu compro e eu vou colocando os chazinhos, sempre antes de dormir, sempre tomo um chá. E aí, o que eu coloco? Sempre 20 gotas de extrato de própolis alcoólico. 20, 30 gotas, tá? Ou coloco junto, quem me acompanha no Instagram, às vezes eu posto, né, que às vezes eu acabo esquecendo, gente, mas alguma tintura de coentro, beijoim, tintura de alcaçuz, algumas tinturas que eu faço, que você consegue em farmácia de manipulação, e eu vou pingando, né? Até meus pacientes falam assim, nossa, é poção mágica, porque você coloca de tudo um pouco, mas manda ver, tá? Então, o básico é sempre um chazinho e a tintura, o própolis é uma tintura, tá? Então, o própolis alcoólico. Para quem tem gordura no fígado, não pode o alcoólico, tá? Gestantes, crianças e quem tem gordura no fígado, pega o extrato de própolis sem álcool, tá? Ele é tão bom quanto. A única coisa é que tem um pouquinho menos de antioxidante, mas tá valendo, tá, gente? O importante é consumir. E aí o que acontece? Tomei meu chazinho, meu própolis, aí ao acordar, aí o que eu faço? Eu começo com estratégia anti-inflamatória. Então, por exemplo, eu tomo uma água com sal integral para ajudar na hidratação do meu corpo, ou eu tomo um shot de água, sal integral e limão, e aí às vezes eu tô empolgada ali, eu coloco cúrcuma, espirulina também interessante, gengibre pode ser em pó, pode ser a raiz, pode misturar o própolis também, mais 20 gotas, ou alguma outra tintura que você tenha. Então eu faço uma mistura aí. Então a primeira coisa, a primeira coisa quando eu acordo, eu tomo um copo de água. Depois disso, aí eu faço shots. Aí eu ponho um pouco de sal integral, limão, cúrcuma, gengibre. Se eu tenho espirulina, eu coloco espirulina. Um pouquinho de pimenta preta. Então eu vou variando os estímulos. Isso é muito importante. Sempre variar os estímulos, tá? Depois disso, então eu acordei meu corpo, eu espero uns 15, 20 minutinhos. Aí que eu começo a minha rotina. Então, aí eu tomo meu café preto. E aí, se eu vou fazer jejum, eu não como nada, né? Vou pro consultório, vou trabalhar. Se eu não tô fazendo jejum, aí a gente pode entrar com alguns alimentos com carga índice glicêmico baixo, né? Que não inflamam o nosso corpo. Então aí você pode pôr um ovo, que pode ser ovo cozido, omelete, ovo mexido,
ou você pode fazer uma panquequinha, ou você pode consumir um pão de castanhas, ou a base de farinha de amêndoa, ou um iogurte vegetal, tem uns iogurtes à base de castanha, ou um iogurte de proteína, mas um iogurte de boa qualidade, com 3 ingredientes, né? 3, 4 ingredientes no máximo. Ou se você não tá afim de comer, você pode talvez fazer um shake com proteína vegetal, ou um shake com colágeno, ou um shake com whey, que também são interessantes. Então tem muita coisa aí para estar fazendo para você estar modulando essa inflamação. No meio da manhã, se você tem fome, né, você come. Se você não tiver, ok. Às vezes, se você está tratando o intestino, uma glutamina aí, uns 5 gramas de glutamina aí no meio da manhã é interessante, tá? Aí chegou o almoço. O almoço, gente, é onde eu carrego um pouco no carbo, tá? Então, por quê? Porque eu tenho meu dia ainda inteiro pela frente. Eu vou, almoço 1 hora da tarde, meio-dia e meia, 1 hora, eu ainda tenho até 9 da noite para atender, então eu preciso demandar um pouco mais de energia, eu preciso me saciar mais, porque eu também não fico parando, né, para ficar comendo. Eu vou direto falando, conversando, é um paciente seguido do outro, então eu também não tenho muito tempo. Então, o que eu prefiro? Fazer uma refeição bem feita no almoço, tá? O almoço é uma refeição bem completa para mim. Até tem pessoas que falam que eu sou meio metódica com o horário de almoço. O almoço para mim é um pouco sagrado, eu gosto, tá? Então, por exemplo, muitas vezes como um arroz branco, ou põe uma batata, ou põe uma abóbora, verdura, legumes, a proteína. Às vezes, junto 2 tipos de carboidrato, mas eu faço com que os dois virem uma porção, não fico exagerando, claro. Não como nenhum tipo de grãos, feijão, ervilha, lentilha, nem grão de bico, por causa da tireoide, por conta das lectinas, tá? Então, se eu ficar exagerando, não que eu não goste, tá? Eu gosto. Às vezes como uma feijoada, às vezes, né, se eu tô em algum lugar e alguém fez um feijãozinho, eu como, mas não é do meu hábito, não é da minha rotina, por conta da minha tireoide, tá? Por conta das lectinas. Na rua, se eu preciso comer, eu não pego de jeito nenhum, porque sei lá quanto tempo ficou de molho, acredito que nada, né? Então, só os grãos que não entra com frequência, raríssimo entrar na minha alimentação, tá? Lanche da tarde, não tem fome? Pula. Agora, se você tem fome, você pode fazer um shake de colágeno, um shake com frutas vermelhas, pegar um pedaço de queijo, meia cura, ou canastra. Enfim, gente, tem muita coisa, muita azeitona é legal. Abacate, ainda mais se você tem pico de fome 5, 6 horas, come um abacate aí por volta das 3, 4, que você vai ver que vai diminuir essa sua fome. Também é uma opção, tá? E chegou o jantar, alimentação leve, leve, super leve, tá? Então, você pode entrar com uma sopa ou alimentos mais refogados. Às vezes não me apetece comer carne, porque eu sinto que minha digestão ela fica mais lenta. Então, às vezes eu falo assim, não vou comer porque eu sei que dificulta um pouquinho a minha. Se é mais cedo, até vai, né? Mas se eu cheguei um pouco mais tarde do consultório, alguma coisa, e eu preciso comer alguma coisa, então eu como alguma coisa mais leve, que me caia bem. Normalmente é uma sopa, um caldo. Não fico comendo proteína animal à noite por conta da digestão mesmo. E a gente tem que sempre priorizar a questão digestiva, tá? À noite. Senão a gente não dorme bem. Comer um alimento pesado, que não dá certo. Então eu faço uma omelete, shimeji, shiitake é uma opção legal. Então sempre coisas mais leves, tá? Então agora no inverno, bastante coisa refogada no forno. Então basicamente essa é a minha rotina alimentar, tá? Não tem muita novidade. Tô falando aqui que tenho tireoide, não sabia sobre os grãos. Não.
Todas as fontes de lectina, tá? Não são interessantes para tireoide, porque a lectina ela é um fator antinutricional que impede a tireoide de funcionar. Então, não é interessante o consumo. Nenhum grãozinho, tá? Tem uma sopa, gente, essa vocês têm que fazer. É super anti-inflamatório, fonte de colágeno, tira dor para quem tem dor, artrite, para quem tem dores no corpo, para quem tem fibromialgia. Ela é muito boa mesmo. E é muito legal, que chama caldo de ossos, tá? É excelente para controlar a inflamação. Então façam e depois me contem, que ela é muito legal. Então você faz, você pode congelar e depois vai consumindo. A receita tem no meu Instagram, tá? Procurem lá que vocês vão achar. E é isso, meu povo. Gostaram da live de hoje? Espero que eu tenha ajudado vocês, hein? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vocês têm dúvida, gente? Mande aí. Aproveitem. Aproveita que hoje é sexta e aí você já começa a se organizar no final de semana. Final de semana é bom para começar a organizar aí a alimentação, hein? Ah, valeu, gente. Obrigada. Muito obrigada. Deixa eu dar um recado aqui, ó. Presta atenção, não saiam. Pessoal do YouTube também. Coloca aí na agenda que a gente vai ter a semana do emagrecimento feminino, tá? Que serão 3 dias de muito conteúdo. Anota, vai ser dia 12, 14 e 16 de julho, às 20h30, horário de Brasília. Vou ensinar muita coisa pra vocês. E pra se inscrever, o link tá lá na minha bio do Instagram, tá? Então vai lá na bio, se inscreve, é gratuito, tá? Então, você entrando lá no link, você vai entrar pro nosso WhatsApp, que é por lá que você vai receber todas as informações. Combinado? Então, o link para se inscrever para a Semana do Emagrecimento Feminino é lá na minha bio. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Esteatose hepática, gente, gordura no fígado é alimentação. É alimentação. Por que evitar? Por que evitar o quê? Ó, bariátrico, mantendo há 3 anos, ótimo. Obrigada, foi maravilhoso. Por que evitar o leite? Porque o leite ele é inflamatório, o leite ele produz muito muco. Todas as doenças, rinite, sinusite, bronquite, as ites, elas têm relação com o leite, tá? E outra, o leite que você bebe, você pode deixar fora da geladeira que não estraga. Então ali de leite não tem nada. Pandemia que judiou. Aê, já se inscreveu, muito bom, muito bom. Gente, se inscrevam porque vai ser muito legal, tá? Vai ter muito conteúdo, vocês vão aprender demais, vocês vão conseguir emagrecer, tá? Muitas pessoas emagrecem com todas essas dicas que eu dou, até 10 quilos em 4 semanas, em 1 mês, porque realmente muda, vira a chave, você desincha, você desinflama, você aprende a comer, não passar fome. Então, gente, se inscrevam lá. Vocês vão adorar. Combinado? Bom, excelente final de semana para vocês. Segunda tem mais. Segunda estarei aqui às 20h30 com mais live, mais coisas para passar para vocês, para ajudar vocês. Então, segunda-feira estarei aqui novamente. E um ótimo final de semana para vocês. Descansem, se organizem, comecem a fazer pequenas mudanças, porque mudar sempre é bom e é sempre para melhor. Combinado? Beijo, gente! Adorei vocês aqui hoje comigo. Beijo pessoal do Instagram, beijo pessoal do YouTube. Tchau, tchau!